Bom, então, primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Thiago, eu sou estudante da UFG e eu estou aqui junto com o Gabriel de Freitas, né? Também é aluno da UFG, a gente faz licenciatura em matemática e estamos fazendo estágio 2. Esse é o nosso projeto de estágio, Mosaico Matemático, uma estratégia de ensino e de aprendizagem. Bom, os integrantes desse estágio também tem o Bruno Gama, que não pôde estar presente, e o Pedro Paulo também. Nós somos orientados pela professora Carli Barbosa. Carli Alvarenga Barbosa. Bom, esse aqui é um breve sumário do que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Bom, quem a gente é, o que a gente está desenvolvendo, o que é um mosaico matemático, bom, como aplicar o material e a construção desse material. Bom, quem é a gente, né? Que eu sou um estranho aqui para vocês, né? Bom, a gente é um grupo de estudantes da graduação da área de licenciatura em matemática da UFG. Atualmente a gente está num projeto de estágio organizado e desenvolvido pela professora doutora Carli Barbosa Alvarenga. Bom, o que a gente está desenvolvendo, né? Bom, esse projeto ele visava a criação do material manipulável com recursos reutilizáveis para sua criação, né? A Carly ela é bem defensora disso, de utilizar recursos reutilizáveis. Bom, mas o que é um material manipulável? Não sei se todos estão habituados com isso, mas segundo Serrazini e Matos, são objetos ou coisas que o aluno é capaz de sentir, tocar, manipular e movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação no dia a dia ou podem ser objetos que são usados para representar uma ideia. Bom, então, no meio desses grandes desafios que é da aula, né, o professor sempre busca métodos alternativos que mais aproximam o aluno do conteúdo, né? Então, a gente escolheu o material manipulável como um desses métodos de aproximação. Bom, Torrione, ele tem uma definição também. Ele defende que se utilizar corretamente na sala de aula com intenção e objetivo, o material manipulável pode se tornar um grande parceiro do professor, auxiliando no ensino e contribuindo para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa, mesmo porque ele exerce um papel importante na aprendizagem, facilita a observação e análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e científico, é fundamental e é excelente para auxiliar o aluno na construção de seus conhecimentos. Bom, então, é isso que eu tinha apontado inicialmente. Ele é uma ferramenta que vai auxiliar o professor na sala de aula, tirando aquela aula convencional, né, aquela aula expositiva. Bom, mas aí todo mundo deve estar se perguntando, né, ou não, o que é um mosaico matemático, né? Como que é o modelo que a gente construiu para essa atividade? Bom, o mosaico matemático é dedicado ao processo de ensino e aprendizagem matemático. A partir dele podem ser trabalhados diferentes aspectos da matemática: geometria, estatística, medida, raciocínio lógico de forma contextualizada. Isso a gente vai explicar agora o que é essa partezinha, na qual não se limita a nenhuma série específica da educação básica. Bom, o nosso projeto ele não foi criado assim, isso aqui vai ser utilizado para aplicar no sexto ano do ensino fundamental. Não, no primeiro ano do ensino médio. Não, a gente criou um material que ele pode ser abordado para qualquer série. A gente não definiu nada específico. A gente só criou o material. Bom, aí aqui deve estar todo mundo se perguntando, mas como é que é esse mosaico, né? Aí aqui a gente apresenta ele. Eu gosto de chamar ele de um quebra-cabeça de duas faces. Bom, a primeira face ali, a figura um, é o mosaico em si, né? Formado por figuras geométricas. A gente escolheu um formato circular, não sei porquê, mas deu na telha que a gente criou um formato circular. Aí, na figura 2 a gente tem umas questõezinhas de matemática. Para o nosso estágio, a gente escolheu o conteúdo de frações para trabalhar junto com o mosaico. Aquele da figura um a gente consegue tirar uma geometriazinha, dá para fazer uma relação com a área do triângulo um. Você escolhe ali aquele triângulo menorzinho, azul escuro, por exemplo, de triângulo um, e pede a área em relação ao quadrado maior, ao quadrado menor, ao paralelogramo, e por aí vai. Já no verso, a gente escolheu o conteúdo de frações, porque é um conteúdo que a gente viu que tinha muitas dificuldades dos alunos. A ideia é que uma pecinha se encaixe na outra pela resposta da questão que está lá. Naquela figura 2 está cheio de perguntas envolvendo frações. Aí quando você resolve, te dá um número ou uma fração, um número decimal, que vai ligar com a pecinha do lado, que tem a mesma resposta. Então a ideia é ir montando esse quebra-cabeça para no final, quando tudo estiver pronto, você virar e formar esse lindo mosaico ali do lado.
Ou não tão lindo assim, né? Vocês que julguem. Bom, aí aqui a gente vai explicar mais detalhadamente, né? Eu só passei por cima. O modelo do mosaico deve conter as duas faces, uma com mosaico colorido e outra com as perguntas. Dessa forma, por meio da face com perguntas, o professor pode trabalhar qualquer área que os alunos estejam estudando. No caso, a gente trabalhou com frações. Além disso, a face colorida do mosaico pode ser trabalhada em relações de forma geométrica, aritmética, ângulos, possibilitando que os alunos manipulem as formas e verifiquem empiricamente. Por exemplo, a gente tem uma atividade ali. Todos esses triângulos são semelhantes ou congruentes? Aí, como a gente tem ele é físico, ele simplesmente pode pegar, colocar ali por cima, olha, é igual, né? Aí, a partir disso, a gente trabalhar por meio das definições com eles. Bom, aí agora, como aplicar esse material, né? Quais são as regras que a gente desenvolveu para essa atividade? Bom, inicialmente, a gente pensou nela com atividade em grupo, né? Para estimular a participação dos alunos, é meio que uma atividade investigativa em grupo. Bom, a ideia é que eles consigam encaixar as peças por meio das perguntas e as respostas, e ao final, quando virarem um mosaico, percebam se tiverem êxito ou não. Bom, percebam que se ele errou alguma coisa, alguma pecinha vai ficar fora do lugar. Ou seja, alguma cor ali não vai se encaixar no lugar certo. Né? Então dá para verificar isso sem consultar as contas dele, só olhando para a figura 1 ali, para a face colorida. Bom, aí como que a gente construiu esse material, né? Bom, para a construção do nosso mosaico, a gente vai dar os passos aqui que a gente fez. O primeiro foi escolher um desenho, né? Escolher de qualquer forma, você pode pegar várias figuras geométricas, a gente optou por essas ali. Então você pode criar ele do seu jeito. Então é um mosaico simples, levemente colorido, né? Porque tem que dar uma chamada de atenção. Se ele fosse preto e branco seria sem graça. No qual seja pensado a partir de formas geométricas, possibilitando relações entre si, muito importante para trabalhar a geometria aritmética. Na figura 3 é um exemplo do mosaico colorido, do mosaico construído pela gente, né? O PP desenvolveu a partir de um software dele aí a gente só escolheu as cores mesmo, mas quem desenvolveu foi o Pedro Paulo. A ideia desse mosaico aí foi dele. Bom, aí depois o que a gente tem, né? A gente construiu um mosaico, aí a gente vai construir as questões. O conteúdo das questões devem ser de conhecimento prévio do aluno, como exercício de fixação ou avaliação, sendo distribuído pelas linhas do mosaico na junção de uma peça a outra. Bom, aí na figura 4 a gente colocou, tá bem pequenininho, mas é o nosso mosaico que a gente utilizou. Aí no caso, o que a gente fez? A gente fez pergunta, X perguntas. O que é isso? Pergunta versus perguntas. Em cada pecinha tem uma pergunta. A gente não tem uma que é pergunta e a outra resposta. Não, a gente quer que ele desenvolva os dois lados para chegar numa conclusão. Que a gente poderia também pegar. Tipo assim, esse lado de cá vai ser de pergunta, esse lado de cá de respostas. Não, a gente colocou pergunta para estimular eles a fazer mais contas, né, por assim dizer. Bom, aí finalmente a montagem, né? Aí como a nossa ideia do estágio era sempre a utilização de materiais reutilizáveis, então a gente sugeriu construir o mosaico a partir de papelão, né, para sua produção. Aí a gente pode pintar ele ou colar com papel por cima, depende do que você preferir. Eu preferi colar o papel por cima, né, que fica mais bonitinho. Aí também pode ser montado sobre uma plataforma ou base que contém uma margem superior ao formato do mosaico. Bom, ali por exemplo, esse ali é o meu, aí eu tenho uma plataforma circular aqui em casa que eu levei para os meninos construírem em cima dela, né? Meio que eu já dei uma ideia de como é que era o formato desse mosaico, porque até então ele podia ser de qualquer jeito, ele podia ser um quadrado, um triângulo e por aí vai, mas a gente já deu essa intuição para eles. Produzido para que haja facilitação dos alunos na hora de virar o mosaico e trabalhar com a parte das figuras geométricas. Bom, isso aí também ele vai montar em cima da plataforma, aí no final a gente pega e vira de ponta cabeça, por assim dizer, para mostrar o mosaico. Então essa plataforma até ajuda a gente, ao invés de ficar virando uma peça uma por uma, né, ia demorar muito. Então a gente preferiu montar em cima disso só para virar tudo de uma vez. Aí aqui a aplicação, como a gente está nesse período, estava num período meio remoto ainda, um período meio tenso, a gente só conseguiu aplicar em uma série do primeiro ano do ensino médio, numa escola aqui de Goiânia. Bom,
os dados coletados estão sendo analisados ainda, porque não tem muito tempo que a gente aplicou, mas, de certa forma, a repercussão foi positiva, né? Os alunos gostaram, acharam desafiador, por assim dizer. Bom, as questões, apesar de terem sido formuladas com temática de frações, que é um conteúdo que você vê lá no 6º ano do ensino fundamental, e a gente aplicou para o 1º ano do ensino médio, eles apresentaram um nível médio e difícil de dificuldade, né? Que a gente mandou um questionáriozinho para eles verem qual foi a dificuldade deles. A maioria assinalou como médio e difícil. Ou seja, por mais que seja um conteúdo que já venha sendo trabalhado desde o 6º ano, mesmo eles no 1º ano tiveram dificuldade com esse conteúdo. Bom, aí nem todos conseguiram terminar, somente 2 grupos, mas quando eles terminaram e viraram um mosaico, eles ficaram encantados, né, com a figura que se formou, porque até então eles não tinham nem ideia de como é que era, né? Bom, isso indica a possibilidade de novas apresentações e pesquisas futuras. A gente ainda está procurando onde aplicar esse material, né? Por ser esse período tão complicado, né? A UFG não disponibilizou a gente trabalhar em qualquer escola e por aí vai. Bom, e por fim chegamos na conclusão, né? A construção do conhecimento matemático pode ser mediada por meio de materiais manipuláveis ou concretos, pois esses permitem melhor compreensão de propriedades abstratas e propiciam uma discussão colaborativa, dão significado e permitem o desenvolvimento de diversos processos mentais matemáticos. Para Ausubel, quando a aprendizagem se torna significativa, o aprendiz se motiva. Os mosaicos, tipo quebra-cabeça, como aqui apresentados, têm a possibilidade de ser utilizados dos dois lados. De um lado, podemos utilizar conteúdos algébricos da nossa escolha, né, ou numéricos algébricos, e do outro, podemos estudar os conteúdos artísticos. A gente colocou o artístico para ficar mais bonito, mas dá para estudar bastante geometria, angulação ali. Bom, na teoria da aprendizagem significativa, eles podem ser estendidos como materiais potencialmente significativos. Os próprios estudantes podem criar os conteúdos e os desenhos podem variar, e isso pode fazer parte de um projeto de criatividade. Bom, aí, como a gente apresentou o nosso, né? Vocês estão abertos a fazer o de vocês, escolher o conteúdo que vocês entenderem, o formato que vocês bem acharem melhor. Mas aqui a gente só deu uma ideia mesmo do que a gente desenvolveu. Bom, aqui as referências, né? E é isso, gente. Muito obrigada, Thiago. Foi ótimo. Achei lindo o mosaico, bem colorido. PP, você arrasou no software. E queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, fala alguma coisa do trabalho. Só acrescentar, se alguém quiser se vocês puderem mandar um e-mail para a gente disponibiliza as perguntas que a gente usou e por aí vai. Tanto aqui, se alguém quiser, quanto no YouTube, a gente pode solicitar. Vamos. Parabéns pela apresentação. Inclusive, se vocês quiserem enviar a apresentação pelo e-mail da Samate, a gente pode divulgar. Eu vou enviar, então. Isso, obrigada. E uma pergunta só sobre a atividade que foi praticada. Quanto tempo que eles levaram assim, para... A gente fez com 2 aulas. E a gente pensou assim, se fosse ensino fundamental ia demorar mais tempo, né? Aí, então, no ensino médio eles devem gastar 2 aulas. Só que não, nem todos conseguiram terminar. Foi uma atividade bastante desafiadora, assim, porque eles eram alunos de um período remoto, né? Então, eles não... Era presencial, mas todos não estavam muito bem afiados nessa parte da matemática. Tiveram bastante dificuldades com, tipo, tirar MMC, que como foi uma escola particular, eles tinham acesso a telefone. Aí eles não estavam tirando MMC, eles estavam transformando em número com vírgula e colocando lá na calculadora para fazer as contas. Essa parte foi assustador para a gente, vou colocar dessa forma. Mas foi bastante significativo ela. Achei bem interessante, a repercussão foi boa, a professora adorou o nosso material, pediu para a gente voltar, a gente só não teve a oportunidade de voltar ainda, né? Porque é bem complicado. Eu ia perguntar sobre se vocês vão aplicar em outras turmas, se é o que vocês pretendem fazer. Não, é a ideia, porque esse estágio nosso, a gente está atualmente no estágio 2, ele não tem a aplicação na sala de aula, era só para desenvolver o material. Só que ficou tão bom, né? Desculpa a modéstia,
bem humilde, né? Mas a gente achou tão bom que a gente tentou aplicar, né? A gente só conseguiu essa escola, que é a que o Gabriel trabalha. Ele tá até lá agora, nesse momento. Aí a gente estava procurando outra escola. A gente ia aplicar na escola do Bruno, só que aí deu imprevisto para mim, não pude ir no dia, o Gabriel não pôde ir no dia, aí a gente cancelou. Mas é a Acho que ideia. o José tem uma pergunta. Pode ficar à Eu só vontade. queria fazer uma pergunta. O que você disse que demorou, os alunos demoraram mais tempo do que o esperado, assim, né? Mas foi com a montagem do Telegram, meu Deus, eu muito pronunciar essa palavra, ou foi com as questões de fração? Foi exatamente com as questões, porque eles demoraram a desenvolver técnicas para melhor montar, porque, tipo assim, eles estavam. A gente não deixou eles rabiscar nas pecinhas, acho que isso deve ter atrasado eles um pouco. Então, eles estavam fazendo as contas no papel e colocando lá e achando a questão que respondia. Mas não, se eles calculassem tudo, depois para montar ficaria bem mais fácil. Tanto é que os dois grupos que terminaram foi os que eles estavam colando post-its por cima com a resposta, né? Aí isso facilitou muito a vida deles. Alguns até rabiscaram no mosaico, isso não, mas foi para agilizar. Eles demoraram a achar a pecinha que encaixava uma na outra. Foi nessa questão de fração mesmo. Eles estavam com dificuldade na hora de fazer as contas e na hora de achar a resposta, porque muitas vezes eles erravam, aí falavam assim, nossa, isso aqui não tem resposta. Aí você ia ver, ele não tinha acertado aquela questão. Porque tem bastante questão ali que tem muita interpretação, as questões do PP principalmente, são perguntas capciosas, por assim dizer, exigem mais do aluno. Aí eles tinham muita dificuldade nisso. Aí, juntando isso com a falta de organização de alguns grupos, eles não conseguiram terminar. Mas o grupo que conseguiu terminar foi o que colou o post-itzinho com as respostas, para depois só juntar tudo no final. Ficou bem mais fácil para eles, pelo que eles me falaram, né? Inclusive, uma parte muito interessante é que a própria professora que acompanha essa turma, ela se surpreendeu com qual grupo que conseguiu terminar a atividade. Porque existe um projeto de robótica aqui dentro dessa escola que a gente aplicou, que alguns alunos dessa sala participam. Então, eles são bem avançados no quesito de matemática, mas eles não conseguiram se organizar corretamente nesse trabalho, que foi um ponto muito interessante que a gente viu, e que a gente não esperava inicialmente no nosso projeto. O quanto que a organização é importante para uma atividade desse tipo. Enquanto que o raciocínio que os alunos têm que desenvolver para criar essa organização, para pensar quais as possibilidades das peças se encaixarem e formarem um desenho, que a gente percebeu que eles tinham muita dificuldade também de imaginar que no final seria se tornado um mosaico, que não foi algo que a gente apresentou inicialmente, né? A gente aplicou as peças para eles e eles tinham a noção de que formariam uma imagem, mas eles não conseguiam induzir essa imagem. Então, tiveram muita dificuldade também nessa parte lógica, além da dificuldade com o próprio tema de fração. Achei muito massa essa atividade de vocês. Realmente é uma questão que dá de explorar várias coisas, não somente tipo a questão da fração do conteúdo que vocês utilizam no mosaico, né? Tipo, dá de criar várias estratégias assim para utilizar desse mosaico. Achei bem interessante. Parabéns para vocês pela atividade. Tomara que dê certo de vocês conseguirem aplicar em outras escolas, outras turmas. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom dia. Eu achei também bem bacana a criação deles em relação a isso. É parecido com o trabalho que eu vou apresentar depois, né? Só num outro foco, mas a questão que eles colocaram ali é que me chamou a atenção, né? De que o material concreto pode auxiliar, né? Eu sou muito fã do material, então acho que não é um poder, né? As crianças de sexto a oitavo, nono, pelo menos, elas precisam ainda de material, apesar de que na maioria das escolas não é trabalhado, né? Então, assim, a pessoa vai para o livro, vai para o foco de conteúdo, vai para a abstração direto, porque
Foi estudado que depois, a partir dos 10, toda pessoa tem condição de abstrair, né? Só que eu converso muito com os meus estudantes assim, tá, tu vai abstrair. Então, alguém te ensina a fazer uma receita e te fala da receita, te diz tudinho e tu vai lá e faz a receita. A primeira vez que tu faz a receita, ela sai do jeito que tu comeu, ela sai do jeito que a pessoa te ensinou, ela não vai sair. Né? Dificilmente, a menos que tu seja um especialista na culinária, tu vai conseguir fazer uma receita perfeitamente do jeito que ela está ali mesmo, com toda a explicação, porque tu não agiu, né? Porque tu não manipulou. Então, essa questão da manipulação de materiais, da visualização, é um registro diferenciado, né, que é necessário ainda, principalmente para o fundamental. Acho que principalmente porque as professoras de primeiro ao quarto, quinto, elas não têm a formação na área de matemática, né? E a maioria das pedagogas realmente elas têm algumas dificuldades que são inerentes, né, ao próprio curso, à formação, à escolha de fugir da matemática, que é bem socialmente construída, né? E a gente, como licenciado, busca a compreensão e o trabalho de matemática para estudantes que não são matemáticos, né? Então, acho que é bem importante e todo o material que é construído, tudo que é levado para os estudantes manipularem, eu acho que é, assim, perfeito, porque, olha o que ele falou, os estudantes do ensino médio com dificuldades, e isso é a realidade. Né? E a realidade por quê? Porque eles não construíram a ideia de fração. Então, assim, numa sala de 35 estudantes criam a abstração e a ideia real. As outras crianças dividem-se em quem vai estudando para passar e em quem vai odiando matemática, né? Porque não compreende, não entende. Então, acho que é bem bacana a busca por materiais. Ficou bem lindo o trabalho e vão adiante, vão levar para mais professoras, acho que dá para levar para os pequenos também, para cada vez ser mais trabalhado com materiais concretos, sim, e fugir um pouco de livros, sabe? Tem muito exercício, muito conteúdo, e o entendimento vai ficando para trás, né? Não sei o que os meninos pensam disso, né? Concordamos em cada vírgula, muito bem apontado, né? Eles sentem falta daquilo, né? De pegar, de ver aquilo, eles Sim, entram no tipo, sexto escutando, ano. vai aprender a dirigir escutando uma aula. Pois é, não tem como, né? Não tem como. Então, assim, é uma coisa que vai contra, né? E olha, a prof dá aula já há 36 anos. Eu passei um trabalho para chegar a uma conclusão, porque eu fui ensinada de que não, tem que chegar lá, explicar, e eles têm que se virar e têm que entender, né? Matemática tem que entender. E as coisas não são bem assim, né? Não são bem assim. Aí a gente tem ainda no ensino médio muitos estudantes que não sabem nada de matemática, né? Então, é isso, é tentar reconstruir os conceitos e que eles ainda não construíram, né? Então, o professor tem que ver o que eles ainda não entendem e não adianta ir adiante. Melhor construir algo concreto do que ir adiante em cima de nada que ele tem de construção, entendeu? Eu vou interromper aqui a apresentação antes da Kátia. Muito obrigado pelos apontamentos, Kátia. Acho que a minha fica por aqui, a minha e dos meninos. Obrigada mais uma vez pela apresentação de vocês, pelo interesse de vir aqui. É isso, obrigado, gente. A gente que agradece o espaço, né? É sempre bom ter um espaço de divulgação, assim, que a gente não ia alcançar de jeito nenhum, né? Porque a gente está aqui em Goiás. Então, muito obrigado em nome do grupo. E desculpa aos que não puderam participar, né? Dos nossos colegas aqui, mas final de semestre é corrido para todo mundo. Tranquilamente conhecer, Thiago, a minha apresentação, e eu vou pesquisar mais sobre mosaico. Eu vou ser uma das que vai pedir o software do TT, viu? Tá bom.